Olá pessoal, tudo bom? Nós estamos vivendo um período muito diferente do que habitualmente estamos acostumados. Um período de recolhimento. E eu confesso que eu estou com saudade de vocês. Vontade de sentar, bater um papo. Eu espero que esse tempo de recolhimento seja breve e que rapidamente nós possamos voltar às nossas atividades do dia a dia. Mas é verdade também que esse período é uma grande oportunidade de aprendizado, de fazer e de ser igreja de uma maneira diferente. E a grande pergunta que fica para nós é: o que você, o que eu temos aprendido nesses dias? Eu gostaria de refletir com você rapidamente sobre dois ensinos de Jesus para os nossos dias. No Evangelho de Lucas, capítulo 21, dos versículos 9 a 15, Jesus nos traz dois ensinos. O primeiro é um olhar, o olhar para dentro, entender como você está. E o segundo olhar é o olhar para fora, como o seu próximo está. E Jesus começa nesses versículos a descrever um cenário que com certeza traz um sentimento de horror, um sentimento de medo e de incerteza. E ele começa exatamente assim: quando ouvides falar de guerras, de revoluções, conflito entre as nações, terremotos, epidemias e fome. Com certeza, diante desses acontecimentos, toda pessoa vai ficar aflita. E Jesus diz exatamente assim: não vos assusteis. O ensino de Jesus diante dessas coisas é para a gente olhar para nós. É um olhar interno para identificar como está a nossa condição interna, como está o nosso mundo interior. Medo, incerteza, angústia, vulnerabilidade. Que sentimento você tem experimentado nesses dias? É tão verdade que a pressão externa, ela acaba revelando a condição interna do nosso mundo interior. Eu li recentemente um livro intitulado Ponha Ordem no Seu Mundo Interior, do pastor Gordon MacDonald. E no prefácio desse livro, ele intitula O Dia em que Enxerguei a Minha Realidade. Hoje muitas pessoas estão sorrindo, brincando, parece que tudo está bem, mas a sua condição interna é uma condição de desespero. E era exatamente essa condição do pastor Gordon MacDonald, quando ele diz: o dia que enxerguei a minha realidade. E Jesus te convida para exatamente isso, para você fazer uma análise de como você está interiormente. Se você está agitado, descontrolado e com sentimento de vulnerabilidade. E Jesus, diante desse cenário, ele diz: não vos assusteis. Até parece uma brincadeira de Jesus, um contrassenso. Como uma pessoa, diante de acontecimentos tão complexos e graves como esse que ele citou, não vai ficar desesperada? A situação é que existem dois tipos de paz, dois entendimentos sobre a paz. O entendimento comum das pessoas, que paz é ausência de problemas, que paz é ausência de guerras. Esse entendimento, então, a paz ela está condicionada ao mundo externo. Mas a paz que vem de Deus é uma paz toda diferente. A Bíblia nos ensina que a paz de Deus, ela excede o entendimento, ela excede a nossa compreensão. É a paz que guarda o nosso coração, guarda a nossa mente. E Jesus diz exatamente assim: não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Deixo-vos a minha paz vos dou. É possível ter paz nesses dias? Sim. E o pastor Gordon MacDonald termina esse prefácio dizendo: o seu mundo interior só estará em ordem quando você estiver firmemente convencido de que o mundo interior, o mundo espiritual, deve reger o exterior, e não o contrário. Isso significa ter profundidade espiritual em Deus. O primeiro olhar, como você está. E hoje é bem fácil você ouvir algumas pessoas dizendo: o coronavírus é o fim do mundo.
E o que Jesus diz sobre isso? Jesus diz no final do versículo 9 que ainda não é o fim e que o fim está longe. Mas ele chama esses dias, Jesus intitula os dias que nós estamos vivendo em Mateus 24:8 de princípio das dores. E que coisas ainda num nível, num grau e numa intensidade muito maior vão acontecer. E a pergunta que a maioria das pessoas se fazem é: por que tudo isso está acontecendo? E no versículo 13, então Jesus responde, nos dando o segundo ensinamento. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Tudo isso está acontecendo para que você dê testemunho de Deus, para que você fale a respeito de Deus. É o olhar para fora, entender, conhecer a condição do seu próximo. A revista Exame fez um post no final de janeiro intitulado Isolamento e Terror. Era uma matéria sobre os habitantes da cidade de Wuhan. É a cidade chinesa onde o vírus começou a propagar. E ela descreve muito bem o sentimento daquelas pessoas que era um sentimento de medo, incerteza e crise. E esse é o mesmo sentimento da maioria das pessoas e das pessoas que estão próximas de você. Nesse tempo de confinamento, nesse tempo de isolamento, você pode usar o seu telefone, o seu WhatsApp, você pode usar as redes sociais para levar uma palavra de esperança. Pedro diz que que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido por Deus para anunciar as virtudes e as grandezas de Deus. Meus queridos, é exatamente isso, é exatamente essa palavra que devemos levar para as pessoas. O amor de Deus, revelar a bondade, a graça e a salvação. Isaías 52:7 diz que quão formosos são os pés daquele que anuncia coisas boas. Muitas vezes, os vídeos que você tem consumido, eu também, e também transmitido para outras pessoas, acabam aumentando o sofrimento delas. Mas nós devemos levar essa palavra de esperança, devemos levar a palavra de salvação para este mundo que já não tem mais esperança. Jesus é a única esperança. Que Deus te abençoe.